nós e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13. As falas de Jesus, elas são quase que um código. Elas trazem dentro da sua vestidura imagens para que nós possamos penetrar, sabe, o sentido. Cada dia que passa, eu percebo mais que eu conhecia pouco das palavras de Jesus. Cada dia que passa. Eu devo ter mais ou menos 40 anos, então, que eu comecei a me interessar por estudos religiosos. E de lá para cá, a gente vai batendo banco, você vai experimentando, até que parece que a gente vai amadurecendo mais. É o item 9 do capítulo 13, não sai a vossa mão à vossa esquerda, que é da vossa mão direita. A instrução dos Espíritos. Por que no Evangelho fala instrução dos Espíritos? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho do Espiritismo. É um Evangelho de Jesus, com as passagens de Jesus normal. E Kardec é aquele que codificou a nossa doutrina. Ele pegou as passagens de Jesus e ele comenta, ele fez o comentário e depois ele pegou falas que os Espíritos interpretaram e colocou. Por isso que é o Evangelho, ou seja, na interpretação dos Espíritos. Mas é o mesmo Evangelho, a Bíblia da Igreja Católica, dos Evangélicos, é a mesma. Então, muitos entendem e pensam assim, o Espiritismo criou o Evangelho próprio. Não, é o Evangelho com a interpretação extra dos Espíritos que viveram na Terra, e muitos deles foram religiosos. E religiosos, a maioria, dentro da Igreja Católica. Então, quando a gente esclarece isso, fica claro que é como se fosse o Evangelho segundo São Marcos, ou seja, o Evangelho na visão que Marcos viu de Jesus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, ou seja, que Lucas ouviu os relatos, só que aqui é interpretação, porque a fala, a base continua sendo de Jesus. Eu acho interessante os evangelhos perguntar assim, lá vocês estudam a Bíblia? Eu falei, mas não tem outro, nós não temos outra coisa, nós estudamos, igual aqui a passagem, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Quem falou isso, Micael? Jesus que disse isso. Então, aí os Espíritos vão comentar sobre Jesus. E quem dá a mensagem, quem fala aqui para nós sobre caridade material e caridade moral, que é um dos ângulos, não sai a vossa mão esquerda, que faz a vossa mão direita, é a nossa irmã Rosália. Ela deu essa mensagem em Paris, olha, 1860. Aonde que nós estávamos em 1860? Alguém lembra? Eu estava no céu, com certeza. Então, assim, nós não temos noção, por exemplo, a gente pensa assim, eu não existia. Para nós espíritas, não, nós existíamos. Mas olha para você ver, 1860 em Paris, e aí qual que era o local? Era em Conflans, Jura, uma cidade, um lugarejo no subúrbio da França. Uma família simples, pobre, mas católicos, os pais dedicados ao catolicismo. E eles tiveram 4 filhas. Nasce a primeira, Jeanne Marie Rendu, era o nome de batismo dela. 1776, nasce naquele lugarejo. Os pais dela, devido à Revolução Francesa, eles acolhiam os soldados, padres, pessoas que estavam
vindo ou fugindo ou correndo, buscando recursos, e eles acolhiam na casa deles. Então, essa Mary Rendu, ela acompanhou o trabalho dos pais de acolher transeuntes, de acolher pessoas que estavam precisando de arrimo. Então, ela foi forjada, ela aprendeu com os pais na prática, não em teoria, o que era caridade. Desde menina, então ela habituou a dividir a cama, a dividir o espaço, a dividir a comida, a dividir o carinho dos pais com os transeuntes. Ela teve essa formação. Então ela aprendeu desde criança a fazer caridade, a pensar no próximo, a pensar no outra pessoa. Quando ela completa uma certa idade, ela então entra para a igreja, ela entra para uma ordem religiosa, e nessa ordem religiosa ela recebe o codinome de Irmã Rosália. Aí ela esquece praticamente, o nome de batismo, e a igreja criou esse processo e ela entra como Irmã Rosália. Segundo hoje nossa doutrina, espíritos que não vêm tão facilmente na terra. A Igreja Católica, ela foi canonizada, ela passou por um processo de santificação. Mas como ainda menina, gente, o trabalho que esse espírito fez na França, um lugarejo, e é interessante, à medida que a gente vai lendo os livros e a doutrina espírita, ela vai endossando isso. Gente, mas que pobreza, que dificuldade que era. Hoje, informações que chegam para nós, em país de primeiro mundo, que faz isso, que faz aquilo, mas nesse período muito pobre. Quem leu o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, esse escritor, ele, clássico, quase que todo mundo escreve livros mostrando os heróis, os príncipes, as princesas. O Victor Hugo, ele se notorizou escrevendo livros sobre a ralé, sobre as pessoas comuns, inclusive o livro Os Miseráveis. Os Miseráveis mesmo é um clássico. O livro Os Miseráveis de Victor Hugo, ele virou peça de cinema, ele virou livro, todo tipo de coisa, Os Miseráveis de lá. É um livro extraordinário. E lá mostra também essa pobreza, essa dificuldade, as goelas, crianças de 8, 10 anos trabalhando nas fábricas, adoecendo, assim. E aí a Irmã Rosália, ela topou com esse cenário. Ela foi pioneira, foi uma das coisas que ela mais sofreu perseguição. Ela montou uma creche para crianças abaixo de 2 anos. Qual que era a finalidade? As mulheres, as mães poderem trabalhar. E com isso, muito ataque, porque ela não poderia fazer isso, ela estava tirando a oportunidade das mães tomarem conta dos filhos, ou daquela mulher acompanhar a criação. Mas ou ela fazia isso, auxiliava, ou a mãe e a criança passavam fome. Então ela foi visionária, muito atacada inclusive pela própria igreja, mas ela manteve o trabalho e auxiliou, ou seja, abriu uma creche que tomava conta das crianças de 0, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, enquanto as mães iam buscar recursos. Ela viu velhos abandonados na rua, então ela montou um asilo. As meninas, as moças não tinham o que fazer, aí ela criou então escolas para que essas mulheres, meninas pudessem aprender, e aí tomava conta das crianças dela. Na verdade, ela criou creche, asilo, escola, orfanato. Ela fez um trabalho extraordinário de luta, de auxiliar as pessoas mais carentes. 54 anos dedicado a auxiliar as pessoas. Criou um trabalho em torno dela, um espetáculo o tempo inteiro. Desencarna,
Eu, pelo menos, não tenho, né, a não ser na doutrina espírita, informações de como que ela chegou no mundo espiritual, mas o fato que ela dá essa mensagem, Allan Kardec, ela fala sobre essa questão da caridade moral e da caridade material. A caridade material, ela fala que é a mais fácil de fazer. Aí nós estamos pensando assim, nossa mãe, eu não estou fazendo, né? Mesmo sendo a mais fácil, tem hora que a gente não fala. A caridade moral, ela é puxada, ela é muito difícil. Não exige dinheiro de você, não exige nada disso, mas é a mais difícil. Nós podemos fazer caridade pelo pensamento. Você pode orar pelas pessoas. Houve um desencarne, ora. Se você sabe que uma pessoa está passando por dificuldade, ore por ela, peça a Deus, vibre, torça, mande vibrações de força, de alegria, como se estivesse abraçando essa pessoa. Custa alguma coisa? Não. Mas para muitas pessoas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer isso. A gente vai ter animosidade, e quanto mais animosidade tiver, mais mérito nós teríamos se nós conseguirmos fazer isso. Caridade pelo pensamento, caridade em palavras, você poder conversar, você poder dar um alento, você poder consertar um pensamento, uma fala de uma pessoa, uma postura. Ô Micael, olha, eu acho que você não pode fazer isso, é melhor, por que você não faz isso? Pensa nisso, construa a sua vida. Você falar palavras também não custa nada. Nós podemos fazer coisas extraordinárias sem que o outro saiba que você está pensando nele, que você está fazendo isso. Tudo isso é caridade. E aqui a irmã Rosália, ela dá para a gente uma informação que o livro nosso, o filme Nosso Lar, ele retrata isso com propriedade. No filme 2, Nosso Lar 2, ele mostra reuniões ou conversas. Assistam vocês. O meu irmão, ele é simpatizante de doutrina espírita, e ele falou assim, quando ele acabou de assistir, no outro dia aquilo mexeu tanto com ele, que ele veio lá em casa e falou assim, aquilo lá no filme lá, aquilo lá é verdade? Eu falei, o quê? Uai, lá mostra que as pessoas estavam no mundo espiritual, parece que estava antes de reencarnar, e todo mundo próximo, amigo, e um falava assim, não, nós vamos fazer isso junto, nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e depois mostrava eles reencarnados, e ele, um cara, ele era, por exemplo, muito rico, uma autoridade, né? E o outro lá, dono de um centro espírita, né? Ou presidente de um centro espírita, de uma tarefa, coordenador, qualquer coisa assim, e ele chegando, batendo na porta da casa desse homem e pedindo ele recurso para poder, o cara faz e nega. E falou assim, daquele jeito. Eu falei, eu falei, nossa mãe, então tá complicado, né? Parentes, pessoas que a gente prometeu auxiliar, prometeu e não auxiliou. A irmã Rosália, ela revela para nós, é quase que comum os pedintes, as pessoas que estão momentaneamente passando por dificuldade, que vêm até nós pedindo ajuda, é um parente, é um irmão, é uma pessoa muito cara ao seu coração, mas que momentaneamente está passando pela fase do esquecimento, que é a reencarnatória, e você prometeu ajuda. Isso é pesado, não é? A pessoa bate, não é isso? E essa cena é assim mesmo, viu, gente? Bate, ó, você, então campainha, né? Aí se você fala de lá, você vai atender, a hora que você atende, você olha assim, você está com a cara assim, nossa, essa hora, ai, domingo, 10 horas da manhã, 6 horas, não é isso? Ou então, nossa, mas você fala assim, aí a pessoa fala assim, eu estou precisando de uma lata de óleo, você não tem não? Você fala assim, não tem nada, né? Gente, a gente fala assim, quando nós estávamos, eu fiquei bem uns 15 anos fazendo campanha do quilo lá na Paulo Estevam, e a gente fazendo campanha, então vocês iam os bairros
mais aquinhoados. Você olha assim, as casas mais bem estruturadas eram os bairros que nós menos arrecadávamos. E as pessoas falavam e falam, e eu estou falando isso para não falar da gente, que a gente também faz isso, né? Porque na verdade assim, não tem nada. Você olha assim um Civic, né? Um Motorola, né? Na garagem, você olha assim aqueles jardins bem feitos, aquela coisa, gente, será que as pessoas não têm nada mesmo? E a gente fala, não tem nada. A doutrina espírita, ela como é que fala? Institucionalizou, ela criou, ou ela copiou, né, de trabalhos, chamada-se campanha do quilo. Ou seja, você pediu 1 quilo, mas na verdade quem quiser dar 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, né, Fera? Pode dar também, não tem problema nenhum. Não é 1 quilo, é só o nome da campanha. Mas que dificuldade! A ponto hoje, raro os centros espíritas que têm um trabalho de arrecadação consistente. Não temos, porque a tendência é acabar. Mas as dores continuam, viu, gente? Se não precisa de caridade material, nós podemos fazer a caridade espiritual, a caridade moral. E outra coisa, olha, nós estávamos até conversando aqui agora, na nossa reunião de magnetismo, que nós estamos implantando na casa, que está na base da doutrina espírita, que Kardec foi magnetizador durante 35 anos, e ele introduziu isso dentro da doutrina espírita, e os espíritos endossaram e falaram, não tem outro caminho, para todos nós que passamos por dores, por dificuldades, por quedas, tem hora por tristeza, por estados que tem hora que pega a gente, você não sabe de onde que veio, nós não temos outro caminho a não ser servir, fazer essa caridade. Na obra Paulo Estevão, que nós estudamos aqui aos domingos, a gente faz o convite, participem conosco. Vocês vão ver, a hora em que vocês morrerem, que vocês vão morrer bem que eu, na hora que vocês morrerem, chegar no mundo espiritual e olhar lá e ver, gente, isso aqui, eu podia ter feito mais, ou eu podia ter aprendido, mas eu não sabia, mas tinha lá os convites. Aquele infeliz do Dário, lá ele falava quase que toda a reunião, mas ele, vamos estudar, vamos participar. E no estudo da obra Paulo Estevão, todo domingo, 7h15 da manhã, nós estamos aqui conversando, tentando captar essas mensagens. Nós estamos justamente naquela passagem em que Paulo de Tarso, o perseguidor primeiro dos cristãos, depois que ele se converte, e ele vai 3 anos no deserto estudar o Evangelho, compreender e se moldar, ele faz uma transformação radical nele, radical. Ele que era doutor da lei, ele era uma autoridade político-religiosa, uma das maiores lá em Jerusalém, participante do Sinédrio, que era o órgão mais poderoso de Jerusalém. Esse homem então larga aquilo e vai ser tecelão, vai fazer tendas, tapetes com pele, com fios de pelo caprino, para poder, como dizer, desenvolver a paciência. E aí, depois que ele fica esses 3 anos, ele tenta se encaixar no mundo, ele tenta buscar os amigos, ele tenta buscar as religiões, ele tenta buscar a família. Ninguém abre a porta, todos fecham. E nessa hora, ele está às portas de Jerusalém, que ele fala na região do Tauro, que tinha muitas cavernas, e ele ali se ajeita entre as pedras na caverna e tem um torpor e adormece. Quando ele, depois que ele começa a pensar em toda a sua vida, de doutor da lei, de criança, você sabe, vocês vão ver isso, a hora que vocês começarem a pensar, né? Vem aquele filme de criança, de mãe, isso aqui, de você pegando, roubando laranja na casa dos outros, né? Você fazendo aquilo, você xingando, você brigando, aquela cena toda, você pode ter certeza que a morte está vindo. É mais ou menos por aí, viu? Se você levantou, abriu o olho, você falou, mãe, ou mulher, não respondeu, não, você pode estar certo, você está bem.
porque normalmente é assim mesmo. Só que Paulo, ele adormeceu. Quando ele viu, ele estava numa campina, que ele fala assim, inenarrável. A segurança, a estabilidade, a claridade do céu. Eu vou assim, não era o nosso sol, não podia ser, de tanta penetração, de tanta clareza, e as flores tinham vida própria. A imagem que a gente tem é do filme Avatar, né, com aquelas rosas, né, aquela luz assim, aquilo ali mais ou menos assim, muito bom por sinal de tentar representar aquilo. E Paulo vendo aquilo, quando ele vê os dois irmãos, a sua ex-noiva, que depois que morre é ex, viu gente? Ex, e aquele a quem ele havia mandado matar, Estevão. E ele ajoelha e começa a chorar. Eles levantam, abraçam. Que isso? Por que chorar? Todos nós erramos, só Jesus foi puro. E ali começa o diálogo. Abigail, a sua ex-noiva, falando para ele das belezas, da luta, de como que é a terra. Hoje, gente, são informações para nós, cara. Nós que estamos aqui reencarnados, a gente está tamponado, a gente está cego. Na verdade, nós não estamos cegos, não. Nós estamos cegos, paralítico, leproso, tudo surdo, viu? Mudo, porque na verdade nós não conseguimos ter produção espiritual. Isso é cegueira. E a gente não consegue enxergar, por exemplo, quem somos nós? Patrícia, que hora que você vai morrer? Você agora? Você acha? Você só acha, mas você não sabe. Mas nós não sabemos de nada, cara. A gente sabe muito pouco do sono, nós sabemos muito pouco da morte, coisas fundamentais, reais, nós sabemos muito pouco. A doutrina está trazendo isso para nós e a gente está malbaratando essas informações. E ali o Paulo tentando absorver, e ele falando da dificuldade, da luta, ela vai conversando com ele. Mas ele faz uma pergunta clássica para ela, clássica, que eu acho que nós devemos alimentar isso em nós. Nós religiosos, tem hora que a gente tem uma visão distorcida de religião. A gente é como se fosse, nós somos doutrinados desde épocas imemoriais. Nós estávamos estudando aqui segunda-feira, aí é o livro Renovando Atitudes, o Hamed, um espírito oriental, falando para nós que a gente tem o hábito do vitimismo, porque nós aprendemos desde a época dos deuses, em que o culpado da nossa vida ser desgraçada é os deuses, é porque eles estão bravos com a gente e a gente não está atendendo eles, ou seja, o culpado é eles e não eu. Então a gente transfere a culpa para o externo, é a vida, é a má estrela, é o político, né? É a sociedade, é a minha vida, é meu pai, que minha mãe foi casar com um desgraçado pobre e com isso eu nasci pobre, e a gente vai julgando essa linha toda e esquece de que eu sou dono do meu destino, que eu posso mudar, que eu posso vencer isso. E aí Paulo faz a clássica pergunta para Abigail: como vencer, como triunfar aqui na terra? Quem não quer, cara? Quem não quer vencer? Né? Quem não quer, sabe assim, pode ser o vencer no campo material, pode ser o vencer no sucesso, pode ser vencer na família, você tem uma família estruturada, mas pode ser um triunfo pessoal, pode ser você sentir bem com você mesmo, você está pleno, cara, você está equilibrado, as pessoas estão desequilibradas e você sorrindo bem, é o que eu mais almejo hoje nessa vida. Você está com vigor, com energia, com disposição para você viver a vida, para você trabalhar, para você estar bem, se está com doença, com dificuldade, também de cabeça erguida. É a melhor coisa que nós podemos fazer, vencer as adversidades, as perseguições, os ataques, aquilo que vai acontecendo conosco, a gente não ter fraqueza. Paulo pergunta isso para ela: como vencer? Sabe que a resposta que ela dá para ele? Ela fala assim: Paulo, na verdade era Saulo ainda, Saulo, para vencer no escabroso caminho da terra é preciso dar. Jesus deu tudo que possuía, nos deu também a compreensão das nossas misérias humanas, intuitiva. Então ele falou assim: sem isso não tem como.
Então, ou seja, a nossa finalidade aqui é a gente servir, é você compartilhar, é você dar a mão ao outro naquilo que ele precisa. Eu não estou falando de dar cesta básica, só isso não, de você auxiliar, não. Claro também, se você puder, né, Fé, igual nós que o Irmãos à Obra, fazer um cômodo, colocar uma lâmpada, uma pia na casa de quem não tem, você dar uma muleta, você levar uma pessoa, cara, a gente fazer isso, sabe, mas ao mesmo tempo você sustentar quem está do seu lado, um companheiro, um amigo, você pegar a mão, cara, vamos continuar firme, eu vou casar, isso, cara, casa, viu, Caio? Casa mesmo, viu, menino? Deixa de me fugir, menino é bom. Ou seja, casa, arruma pelo menos 8 a 15 filhos, sabe? Ajudar Deus a trazer o Espírito para cá, para a gente estar melhorando esse mundo, e Espírito bom que possa trabalhar junto com a gente incentivar as pessoas a crescer, a melhorar, a prosperar. Não tem nada de errado com isso, gente. Nada. Eu tenho falado que tem planetas que eles são de puro diamante, cara. E quem criou esses planetas? Espíritos a comando de Deus. Deus é riquíssimo. Cadê Deus pobre? Não é isso? Não tem. Não tem. E a gente fica naquela, sabe, aquela pequenez mental nossa. É cabeça fechada. É escassez. Deus vai ficar com raiva de Micael, porque Micael está ganhando 2 milhões por mês? Não. Para Deus, 2 milhões, 30 trilhões, não vale nada. O duro é Micael acreditar que ele ganha 2 milhões por mês, que ele é melhor que eu, que ganha só 2 mil, né? Não tem nada a ver. Entendeu como é que não é isso? Não é. Não é dinheiro, não é título, não é posição, nada disso. Nós temos que abrir a nossa mente para isso e entender que nós podemos fazer, realizar. Então, tanto eu posso ter, quanto eu não ter, eu continuo sendo. Paulo de Tarso, essa alma que ouviu de Abigail isso, ele aprendeu essas lições, ele introduziu, e ele, no entanto, depois que ela conversa, porque a conversa continua, depois desse dar, ele fala assim, mas como eu vou conseguir acertar e entender o plano divino? Como que eu vou entender o plano divino? Ela fala assim, ama. Ele fala assim, amor, eu sei que amar Jesus recomendou amar até os próprios inimigos, mas como que eu conquisto amor? Olha como é que ele vai fazendo. Como que eu conquisto esse amor? Ela fala assim, trabalha. Aí ele falou assim, Paulo entendeu, para conquistar amor, era necessário fazer o trabalho interior do autoconhecimento. Gente, se a gente não nos conhecer, se a gente não saber como que o outro, como lidar com o outro, eu particularmente, na minha vida, dentro da doutrina espírita, que é conheça a ti mesmo, a questão 917, 919, é necessário que eu venha conhecer a mim mesmo. Então eu peguei essa linha do desenvolvimento humano. Todo mundo precisa de desenvolvimento humano. Todos nós. Qualquer um, político, empreendedor, todo mundo, mendigo, todo mundo, é uma linha que atinge todo mundo. Todos nós precisamos de desenvolver nossos potenciais, todos nós. E a gente precisa disso mesmo. Aí é necessário fazer esse trabalho interior. Para a gente adquirir, compreender o amor, eu preciso me conhecer, saber das minhas mazelas, porque senão não vou conseguir amar o outro. Que Jesus falou assim, amai o próximo como a ti mesmo. É uma comparação. E a gente quer amar o próximo, mas você não se ama. É ilusão. Eu só vou conseguir dar para o outro o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não vou conseguir. Então, quando a gente vai naquele afã, eu vou ajudar essas pessoas, e você vai começa a ajudar, essas pessoas são ingratas, essas pessoas brigam com você, essas pessoas não valorizam você. Aí você fala assim, eu não vou ajudar esse infeliz, não, vou mostrar, não, e aí você vê, aí você não tem estrutura nenhuma para ser auxiliar, não é isso? Aí você vai assim, vou casar,
Eu casava, eu vou escolher, né, porque bonitão, aquele igual o Elivelto assim, né? O casal com bonitão, e com dinheiro, e a mulher, você fala assim, eu vou amar esse filho. Aí você vai, a hora que começa a comer um quilo de sal junto, meu filho, né? Aí você vai, vendo isso aqui, mas isso aqui tem isso aqui, de repente você já está brigando, dando tiro, né? Porque nós não temos essa estrutura de conhecer a nós mesmos, de saber quem eu sou, como é que é. As pessoas me perguntam assim, e aí, Dani, você está casado ainda? É desse jeito que eles perguntam, não é? Como você já era para ter separado, meu filho? É. Na pergunta você vê assim, aí eu falo assim, tô. Aquele tô mais sem sal, né? Mas eu falo, tô mais intimamente, e principalmente nos últimos tempos, eu tenho feito essa proposta para mim. Ela vai ouvir isso, que ela vai acabar tentando ouvir minha palestra lá. Eu vou dizer, eu vou amar essa desgraçada até o fim do meu dia, né? Se ela quiser, ela separa de mim, mas eu não vou separar, não. Sabe? Porque se a gente não tiver uma firmeza, cara, qualquer coisa, você separa mesmo, você larga, você chuta o balde. Não é isso? Não que não possa, viu, gente? Doutrina espírita não tem isso, não. Na verdade, é o contrário. A Igreja Católica instituiu a indissolubilidade do casamento. Segundo Allan Kardec, coordenador da nossa doutrina, a indissolubilidade do casamento, ela gera mais sofrimento do que a separação. Aí resumo, tá? Gera mais sofrimento do que a separação. Porque você ficar atrelado a uma pessoa que vai te fazer infeliz, que o tempo inteiro está te maltratando, você está se tornando cada vez pior, não é a solução. Não é, tá, gente? Então que fique claro isso, né? Mas também a doutrina espírita ela não endossa a separação assim por qualquer coisa, né? Por quê? Eu separar dele porque não lembrou do meu aniversário. Minha filha do céu, põe um lembrete, faz qualquer coisa, né? Grita na cabeça dele, mas assim, não é por causa de separar, entendeu? A gente tem que entender isso. Então, olha, trabalha, a gente precisa fazer esse trabalho interior. Aí ele falou assim, não, mas tem hora que a gente luta, bate, não dá resultado. Ela, qual que ela falou com ele? Espera. Ou seja, vai lutando, vai trabalhando, mas tenha paciência e tenha esperança. Aí ele falou assim, mas é tão difícil, tem hora, e as pessoas que não nos entendem, e aqueles que gratuitamente querem nos atacar, querem ferir, porque é assim mesmo, gente. Um dia que eu falei com o Robson, eu falei assim, não, Robson, eu comecei a dar aula, né? Aí eu comecei a dar aula, fui dar aula no estado. Comecei a dar aula, falei, não, vou fazer isso e aquilo. Ele falou assim, não, você pode até fazer o melhor que você possa, mas você vai ver, você vai ter pessoas que vão te admirar, mas vai ter pessoas que vão te odiar. E é verdade. Você pode estar o mais bem intencionado possível. Eu vou amar todo mundo. Vai para você ver. Você vai ver que tem pessoas que vão puxar o seu tapete. Eles não vão gostar de você. Você vai ficar assim, meu Deus. Aí o que Abigail respondeu para ele diante disso? Perdoa. Isso é caridade. Então a gente amar, a gente trabalhar interiormente, nós estarmos com esperança e a gente está perdoando constantemente, isso é caridade. É a caridade moral. Você vê que não tem nada de material nisso. É caridade moral. Que todos nós podemos fazer. Senão, gente, nós não vamos conseguir. Nós podemos, o Divaldo, mas Joana de Anjos, até escrever um livro que eu fiquei encantado pelo título, né? Chama-se Triunfo Pessoal. A gente pode talvez não ter triunfo no mundo. Você pode muitas das vezes ser rechaçado. As pessoas às vezes não vão te valorizar, não vão te conhecer, mas você pode triunfar intimamente. Você pode se sentir bem consigo mesmo. Você pode se sentir alegre, feliz com a tarefa que você está fazendo. Tem hora que você pode se sentir bem com as dores que a vida está te oferecendo. Viu, gente? Não é isso que vai nos abater. Na verdade, essa vitrine que a gente acompanha no mundo, né? Dos ricos,
dos belos, dos bem-sucedidos, é falsa. Ela não é real. Nos estimula, mas não é real. Você pode ficar perto de cada um deles. Pede a Deus a oportunidade para você, olha, deixa eu acompanhar uma vida dessa de você ver. Se você vai ver isso aí. Alguns, por mérito, sim, você vai ver valores, mas outros não. Você vai topar com pessoas baixas, mesquinhas, viciadas, pequenas, tacanhas, e não é real. A realidade é o que você é dentro de você. Hoje, eu estou na luta, muita luta comigo mesmo, na luta com as minhas imperfeições. Hoje eu não brigo com ninguém, cara. Eu prometi para mim mesmo. Eu fiz igual o Paulo lá, porque o Paulo prometeu lá na hora com a Abigail que ele nunca mais iria desanimar. Ele prometeu. Ele falou assim: nunca mais vou deixar o desânimo se abater em mim. Tem aquele filme do Divaldo, e tem uma cena de Joana, como é que é o nome do filme do Divaldo? Mensageiro da Paz, muito bom por sinal, viu gente? O Mensageiro da Paz. A Joana uma hora aparece para ele e falou assim: olha, você passou por tudo isso, você fez isso, fez aquilo, você percebeu que a luta nunca foi com o outro? A luta é sempre com você mesmo? Aí eu prometi para mim, eu não vou brigar com ninguém, eu vou brigar comigo mesmo. Eu vou travar esse bom combate, que é bom, não é ruim, é bom, é positivo, de lutar contra as minhas imperfeições. Então eu estou na luta, muita luta com o meu orgulho, luta contra a minha pequenez, a minha falta de fé, luta com a minha falta de entendimento, mas cada vez mais eu vou agradecendo a Deus, porque Ele tem me proporcionado aqui nessa terra. Viu, Patrícia? Quando eu conto que eu nasci pobre, desgraçado, com orelhão, com pezão, gago, né, sofrendo maus tratos, passando fome, lá a casa sendo invadida, aquele monte de gente lá no bairro complicado lá, hoje eu vejo que a vida soube me trabalhar e me oferecer, meus 14 anos de idade, me jogou dentro de uma casa espírita. Para mim, o maior tesouro que eu tenho, o conhecimento que eles me proporcionaram. E isso para mim tem sido assim, cada vez mais eu sou grato a Deus. Chego nos locais, vou fazendo, vou trabalhando, vou fazendo, as pessoas vão olhando, vão assustando. Eu falo assim: eu vou ser eu, serei eu mesmo. Tem regra, tem isso, aquilo, eu vou passando por cima daqui, vou quebrando, não vou vendo, não vou seguir nada, vou sofrendo com isso, cesseando, porta fechada, mas eu vou continuar buscando aquilo que eu acho que é correto, sabe? Isso dá na gente uma segurança, dá na gente uma tranquilidade. As cepadas da vida, elas vão doer? Vão. Eu vou sentir, vou. Por exemplo, se eu tiver chegado em casa ali agora, e por exemplo, está assim, chega lá, não sei, enquanto Vânia morta, né? Tum, bate, sim, a Vânia põe, né, a mão lá, meu Deus do céu, morreu. Vai doer? Vai. Se eu encontrar minha filha, acontecer um desastre, vai. Se um revés financeiro, uma notícia, tudo isso vai doer. Mas eu quero estar bem. Eu quero compreender isso, eu quero saber que isso tem uma finalidade e tem um propósito aqui na Terra. Porque nós estamos aqui para desenvolver a nós mesmos. Nós estamos aqui para estar bem, para estar feliz, sabe, para estar seguro, gente. Não tem outro caminho. Então nós não podemos buscar magia, sabe? Nós não podemos buscar coisa mágica, misticismo, não. Nós temos que entender que a vida, ela é um aglomerado de leis naturais. Leis. À medida em que eu sigo essas leis, acabou. Não tem problema nenhum. O desencarne vai chegar. Não é isso? É certo. A gente quer adiar, né? Bate na madeira, eu estou batendo aqui no plástico, bate na madeira, ou seja, não quer nem conversar, mas ela vai vir, né? E a morte vindo, o que vai acontecer? Nós vamos então despertar. Eu sinto tanta convicção nisso, cara. Hoje o meu raciocínio não consegue entender
eu não consigo aceitar que a morte não existe. Aliás, como é que a morte existe, né? Para mim, eu não vou morrer. Hipótese nenhuma. Eu vou continuar sendo eu, vivendo. Então eu já penso assim, eu já vivo a vida sabendo que, olha, agora eu estou na carne, amanhã eu vou estar fora da carne, mas eu vou continuar nessa luta, nessa busca. Porque não há nada mais grandioso nessa vida do que você se encontrar, do que você estar preocupado com você, cuidando de você, você se amando, você buscando coisas em que vai fazer com que você se sinta bem, hoje, amanhã e sempre, cara. Você fazer coisas que a sua consciência vai te gritar. Eu falei com o Vânia, a minha consciência ela já não aceita mais erros que ela está percebendo. Claro que eu continuo errando, tem coisa que a gente ainda está tamponado, a gente não percebe, mas Deus não vai cobrar de você aquilo que não está consciente em você. Não vai. Então é aquilo que está claro, é aquilo que está consciente. Inclusive é um dos maiores bens que a doutrina espírita pode fazer com a gente, que o Evangelho de Jesus é iluminar a nossa consciência. A gente com a consciência iluminada, cara, você caminha nesse mundo, nessa escuridão, nessas trevas aqui, ó, com luz própria. Com luz própria. Você chega em qualquer lugar, você percebe, você vê as pessoas, você nota a pequenez, os egos, as vaidades, a tristeza, as dores, você percebe. E se a pessoa pedir ajuda, você tem condição de ajudar. Mas a gente está bem. Não tem uma cena da obra Paulo Estevam, é um espetáculo essa obra. Mesmo que não seja aqui na casa com a gente, estudem a obra Paulo Estevam. É um presente de Jesus para a humanidade. É um presente de Jesus. A hora que a irmã Abigail, que ela havia sido deserdada por um processo de perseguição do poder público, e o pai foi morto a chibatada, e o irmão tomando chibatada foi escravizado, e ela foi deserdada, ou seja, ela saiu, mandou ela para a rua, e ela sem lugar para ir. Anos depois, ela consegue encontrar o irmão no poste de martírio, no mesmo jeito que ela havia deixado, e na hora ela fala com ele: parece, meu irmão, que um tempo não passou. Do mesmo jeito que eu te deixei, eu te encontrei. E ele responde assim para ela: as mãos quebradas, o peito parecia aberto de tanta pedrada, a testa ferida, a cabeça toda cheia de sangue, nas vastas da morte. Ele responde para ela: eu estou bem. Não tem fortaleza maior do que isso não, gente. Muitas das vezes você pode chegar aqui hoje, vai num desses graúdos da terra, e se ele for honesto com você, pergunta a ele: como você está? Muitas das vezes ele vai responder para você: olha, eu estou fazendo terapia, eu não estou andando bem, ganhando 2 milhões por mês, morando em castelo em vários países. Não é isso. Pode ser que algum deles estejam bem, pode ser, mas pode ser que estejam com muito medo, com muita instabilidade, com muita insegurança, porque aquilo que nós detemos não é nosso. O que eu tenho comigo mesmo? Quem sou eu? Então, conhecer a si mesmo, cara, a gente saber dessas lições de Jesus, moço, é uma riqueza extraordinária. Então não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. É a gente não ter a pretensão de retribuição, de receber agrado. É a gente fazer por fazer. Olha, é você fazer porque você sente que precisa fazer, porque eu sinto que isso é luz dentro de mim, eu sinto que isso é energia, é gás que vai me levar para frente, que vai trabalhar. E você, cara, você pode cair no inferno. Você cai no inferno desse jeito, você faz uma bagunça no inferno. O capeta vai ficar bravo com você lá. Sabe? Você vai falar com o capeta: meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Jamais para brigar com você. Não vou brigar não. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe aquela mulher
que é boa mulher, né, filha? Mulher, ela morreu e chega de São Pedro, eles falam que São Pedro, não sei porque eles dão essas tarefas de São Pedro, né? Da trovejada, eles falam que São Pedro está segurando a chave do céu, que São Pedro está arrastando os mortos, e São Pedro está lá, né, no firmamento, e está lá, e São Pedro falha lá, até no mundo espiritual eles colocam que São Pedro falhou, errou, e simplesmente, ó, você vai para cá, você vai para lá, essa mulher foi para cá. A hora que ela chega lá, naquele lugar ruim, cara, sabe, aquele lugar tétrico, sem vida, sem nada, ela olhou aquela casinha dela, ela quer ter um mar bagunçado, meu Deus do céu. Olha que ela chega lá, menina, essa mulher arruma, ela chega para cá, não, tem que ser mulher mesmo, né? Para chegar no umbral, ele arrumou a casinha toda, ajeitou, colocou luz, fez um jardim na frente, varreu tudo, melhorou a casinha dela, ficou iluminada, que a casinha bonita. Ela olhou assim, gente, mas ela olhou em volta, assim, as casas todas igual a ela foi batendo palma, que não, vamos dar uma ajeitada nesse livro, foi arrumando nas casas dos outros também, foi varrendo, foi melhorando, foi fazendo aquilo, as mulheres tudo com a saia para cima, abaixava a saia, ajustava a roupa da mulher, arrumava o cabelo, ia arrumando, e foi fazendo esse trabalho no mundo espiritual lá, abriu um salão próprio, foi trabalhando, sei lá, essa mulher fez um escarcéu no lugar. Aí nisso diz que ela anunciou lá que queria a reunião no salão principal de todo mundo. O chefe queria que todo mundo tivesse reunido, que ele queria resolver alguns problemas lá. Aí, não, vai ter uma comemoração, e as mulheres andando desgranhadas, não vai assim não, e arrumou todo mundo, passou batom, fez chapinha na mulher, quem quer esse cabelo desgranhado, e arrumou todo, foi todo mundo bonitinho, aquela influência da mulher. Olha, o chefão chegou, pegou, mas que coisa é essa, que bagunça é essa que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso? Quem está fazendo essa baderna toda? Não é que você está assim, não? Quem é isso? Todo mundo me apontou para ela aqui. Mas você, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso, essa bagunça no meu lado? Quem manda aqui sou eu. Por que você está fazendo isso aqui? Ela falou assim, aonde você pensa que você está? Ela falou assim, falaram que eu morri. Eu acho que eu estou no céu. Que céu que nada, aqui é o inferno, você sai daqui e vai para o céu, então que aqui não é o seu lugar. Sim. Então você vê, quando nós temos luz, e quando a gente quer trabalhar e fazer, cara, não importa onde ele está, não importa, porque o importante é a oportunidade que a vida está me dando, de eu trabalhar em mim mesmo, e não fora. Você vai batendo, aí eu pego aquela frase de Silvio Santos, né? Ele estava se referindo à política, né? Mas é aquilo, para consertar nós mesmos, olha, a gente tem que bater até cair. Se não cair, nós vamos morrer tentando. Olha que frase boa para a gente estar introduzindo ela numa conquista na vida, não é isso? E eu falei assim, não, eu vou fazer isso também, eu vou bater até cair. Se não cair, meu filho, eu vou morrer tentando. Mas isso é nobreza, isso é valor, cara, do que a gente cruzar os braços. Isso é um antídoto contra a tristeza, contra desânimo, contra depressão, contra suicídio. Porque não importa o que aconteça, eu estarei bem, eu estarei com Cristo, eu estarei buscando, porque senão, eu não espero nada de ninguém. Eu não vou ser exigente e cobrar nada de ninguém, porque não saiba o que faz, não saiba o que dê a mão esquerda, não sabe o que dê a vossa mão direita. Então auxilie, pense, trabalhe, beneficie nesse afã. Olha como é que fica bonito e que encaixa perfeito com a fala de Jesus. Aí nós vamos parar do amor, comparação dos casais, não é isso? Levem isso para vocês para sua casa lá. Micael fala assim, você não me deu um beijo hoje. Ela vai responder, você também não me deu. Bom, ou seja, só se tiver, né? Não tem que quebrar isso. Você já viu o amor filial? O amor filial, ele ama o pai, ele ama a mãe, mas me dá um tênis, me dá um celular, me dá um iPhone, é só me dar. E os pais, nós amamos os filhos doando, repara vocês aí, para não ter sacrifício nenhum você fazer isso. Mas não é só isso. Então a gente tem que aplicar isso em nós, na vida. É a solução para qualquer um de nós. Seguir esse ensinamento de Jesus, fazer esse trabalho interior dentro de nós. Bate tristeza, nós vamos lutar. Vai bater dificuldade, nós vamos estar lutando. E hoje o conhecimento que tem no mundo sobre comportamento, sobre hábitos,
sobre melhoria pessoal, nós podemos fazer a diferença. O conhecimento que a doutrina, que o Evangelho nos traz, que a doutrina ela é o Evangelho, ele esclarece. Na verdade, são interpretações evangélicas que se ficaram perdidas ao longo do tempo, que a doutrina espírita trouxe de volta, deu luz. E isso pode iluminar a terra, se a gente quiser. É um convite que a gente faz. Participem mais. Olha, o que falta em nós é compromisso. Nós precisamos nos comprometer com a obra, nos comprometer com a causa. Falta trabalhadores. Isso pega a obra Ave Cristo, leem lá o prefácio da obra Ave Cristo. Deus precisa de mãos humanas para implementar aqui na terra. Não tem jeito. E a gente tem que ser que nem eles falam, o pavio da vela, é a imagem que ele usa lá. Que para fazer luz, ela vai se desgastando. A vela vai queimando para fazer luz aqui fora. Mas esse desgastar, ele é aparente. Porque na verdade, cada vez você vai se tornando mais forte, mais robusto, mais firme dentro de você. Isso é uma bênção de Deus. Por isso o Cristo é o Cristo, é o Mestre, é os ensinos por excelência. Eu me dei os 3 meses mais quieto comigo mesmo, buscando estudo e tentando concatenar e entender esse processo, mas eu voltei agora. Aí eu voltei para pegar, para fazer, para trabalhar, para realizar, para estar presente, porque nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar em movimento e sem esperar recompensa de ninguém. Mulheres, amem aqueles que estão próximos de vocês, mas amem sem esperar. Homens, nós precisamos também, ou seja, nos doar, amar sem esperar, porque quando a gente espera, a gente frustra. É justamente o ensino na prática. Quando você está com expectativa, a mão esquerda está sabendo, é como se a vida fosse assim, deixa eu me dar uma lição, mostrar para ele que não é por esse caminho. E aí, você vai e fica frustrado. Não, mas eu dediquei a minha vida inteira. Já viu as mulheres falando? As mulheres são assim, né? Aquele infeliz, né? Foi 10 anos na minha vida, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou viver. Vai, infeliz, você não viveu não? Você estava morta então, né? Não é isso? Nós não falamos isso? Somos assim. Mas na verdade, então, ou seja, é esperando recompensa. Você dedica os pais aos filhos e depois fala assim, ó, eu fiz de tudo para esse menino, agora esse ingrato, né? Está casando com essa megera. Ó, a gente vai casar porque ele quiser, o Miguel não tem nada a ver não. Então assim, cada um é livre, cara. Você vai fazendo, faça, buscando luz dentro de você e não recompensa aqui fora. Jesus está certo, porque aí nós vamos trabalhando em nós cada dia para servir cada vez mais. A irmã Rosália, que deu essa mensagem, ela fez um trabalho espetacular e está revelando para nós, olha, se você nasceu, se chegou alguma pessoa perto de você, saiba que essa pessoa, ela tem vínculos, principalmente se deu animosidade, se criou animosidade, aí pode dar certo, algo aconteceu entre nós, algo aconteceu. Resolvamos da maneira mais amorosa que nós pudermos. É o melhor caminho, porque a vida continua, gente. Hoje nós tivemos notícia de um companheiro, eu pelo menos conheci só de nome, assim, de vista, que Deus o tem, né? Que desencarnou numa situação muito ruim do câncer. E aí todo mundo começa a comentar sobre isso. Nós estávamos na caminhonete, a gente levando o pessoal da Fé Connex lá, e nisso, e aí, Dário, quando ele morrer, como é que é? Assim, na sua avaliação, eu morrer, eu vou para onde? É bom que ele brincou, né? E eu aproveitei e dei lição, né? Aproveitei, ó, já que ele abriu a brecha, vou falar aqui, ó. E falei de doutrina espírita, de qual que é o processo, como é que funciona, como é que é isso.
Porque é assim, na verdade, nós vamos continuar vivendo, gente. Os nossos problemas não vão terminar quando a gente desencarnar. Muitos deles vão acentuar. A gente tem que preparar para isso. Muitos de nós vamos ter a tarefa de você ficar acompanhando o resultado da sua vida, sem sair do lugar que você está, sem sair da sua casa. Muitos de nós. Para a gente aprender, para aprendizado, não é para castigo também não. É para você ver o resultado, você sentir na pele, isso aqui gerou isso, aquilo assim, para a gente ver que, olha, aquilo que falou assim, olha, nós podemos conduzir o nosso comportamento, mas há leis que dirigem as consequências. Há leis. E à medida então que eu vou sabendo dessas leis, que é uma delas, não sabe a vossa mão esquerda que faz a direita, é Cristo pedindo a nós. Não espere recompensa, não busque por esse caminho, a gente vai se frustrar. Mas se a gente busca fazer por crescimento, por melhoria, porque nós devemos demais, então é uma oportunidade que Deus está nos dando. Paulo aqui, o Paulo Magalhães, não é o Paulo de Tarso, o Paulo Magalhães companheiro, ele fala assim, olha, quando o pessoal fala para ele, Deus lhe paga, ele fala assim, não, é eu que devo Deus, sou eu que devo. E que nós possamos sempre pensar assim, busquemos o nosso autoconhecimento, a nossa melhoria, busquemos servir. A obra de Deus é servir, é a gente sermos úteis aonde a gente estiver, façamos luz pela nossa caminhada, que nós estaremos sempre bem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja.